Bom, então, novamente, agradecer a presença de vocês, né? A gente organizou essa roda de conversa para vocês mesmo, né, da graduação e quem tem interesse de prestar o processo seletivo neste ano. É uma roda de conversa para debater e conversar mais e esclarecer dúvidas sobre o novo modelo da pós-graduação e como vai ser o ingresso, se vai ter mudanças, enfim. Eu estou na presença do professor Glauco e da professora Catarina, né? E o Glauco, ele é o coordenador da pós-graduação e a Catarina é a representação da graduação no conselho da graduação. Então, passo a palavra para eles agora e espero que vocês tenham suas dúvidas esclarecidas. Obrigada, Felipe. Eu vou falar bem brevemente. Só a gente decidiu fazer essa discussão, inclusive, porque os representantes dos alunos da COC, né, trouxeram essa demanda de conversar sobre essas mudanças. O edital ainda não foi lançado, então a gente tinha um pouco de insegurança se valia a pena fazer antes de ter o edital, mas eu conversei com o Glauco e o Glauco topou fazer essa conversa, porque tem algumas mudanças que já são meio, enfim, que não dependem do edital, que a gente já sabe que vão acontecer. Então, talvez tenham algumas coisas que só depois do edital vocês possam tirar dúvida com a gente, enfim, depois que o edital estiver publicado, mas a ideia já é falar de algumas mudanças que, enfim, que já estão colocadas a partir dessa mudança maior. Então, eu vou passar para o Glauco, e daí depois eu entro, o Glauco vai falar mais, obviamente, e apresentar, mas daí depois, na hora de tirar dúvida, enfim, eu também vou à disposição. Obrigada. Como é que a gente compartilha aqui? Deixa eu abrir aqui, né? Peraí. Agora eu não preciso compartilhar que eles estão vendo, né? Certo? Não, acho que tem que compartilhar. Tem? Então, pera lá. Sempre muito chato. Então, aqui, pera lá. Onde é que a gente faz isso, sabe? É só compartilhar a janela ali. Aqui. Aqui. Essa janela. Aquele lá de baixo. Esse? Isso. Você tá ficando... Parece que você está numa gameplay agora, mas... Deu certo, agora muito bom. Deu certo. Tá Tá o navegador aberto ali. Mas não, aqui não tá. Me manda pelo WhatsApp, eu vou abrir aqui. Não, é só compartilhar a tela inteira, sem ser janela. Aí vai transmitir tudo. qual Ali, ó, deles? entire screen. Né? Aqui? Isso. Ok. Mas tem que ver se mudou lá. Você ainda tá lá. Acho que sim. Eu acho que sim. Entire screen. Share. Agora foi. Beleza. Mais um segundinho. Ótimo. Fica mais legal, fica menos chato, né? Mas vamos lá. Mas isso... O que tem? Foi uma coisa que eu apertei aqui. Foi. Depois a gente... Eu achei que fosse funcionar. E funcionou. Bom, gente, boa noite. Eu espero que a gente seja melhor cientista político do que lidar com o Zoom, né? Bom, meu nome é Glauco, alguns de vocês foram meus alunos, aí foram minhas vítimas, eu conheço já, outros estou vendo acho que pela primeira vez. E o objetivo aqui é apresentar como a gente pensou as mudanças da pós-graduação, basicamente o mestrado, a partir de agora. Então, a apresentação que eu vou fazer aqui, eu teria que contar uma historinha que eu acho que faz um pouco de sentido, mas a ideia é apresentar as mudanças mais importantes e depois abrir um espaço para tirar dúvidas de vocês, tá? A apresentação que eu vou fazer é a apresentação que foi feita na CCP, que são os órgãos de decisão dentro dos programas da USP, dos departamentos, que tomam decisões referentes à pós-graduação, né? Então, isso foi pensado ali e discutido com base nessa proposta. A única coisa que eu fiz aqui de diferente foi de alterar aquilo que a gente, ao discutir, mudou, certo? Mas eu acho que faz sentido, antes da gente começar a falar, contar um pouquinho a história sobre como surge essa discussão sobre o novo mestrado dentro da USP,
o problema de como ela chegou até agora aqui para a gente, né? Porque, evidente, tem movimentos contrários, né? Que são alguns departamentos não aceitaram, e tá tudo bem fazer isso. A gente entendeu que essas mudanças resolviam vários dos nossos problemas também, né? Então, por isso que a gente se motivou a aceitar. E que elas vinham um pouco para ficar, né? A gente também achava que o futuro vai caminhar nessa direção. Então, também a gente se antecipar e tentar aprendendo com as coisas ia ser bom no momento em que ninguém sabe direito como vai ser, porque daqui para frente, depois, a gente sabendo como a gente teria alguma vantagem, né? Ou pelo menos menos dificuldade. Então, é o seguinte, a USP abriu um edital para que os programas nota 6 e 7 participassem. Esse edital, portanto, atingia 114 programas de pós-graduação na USP inteira. Eles, no começo, acreditavam que 57, mais ou menos, iam entrar, era essa a ideia deles. A coisa caminhou até o final, agora são 38 programas de pós-graduação que vão aderir a esse novo formato. Aqui na FUFlash são 3. Somos nós, a Sociologia e a História, né? História Social. Geografia ameaçou e acabou não entrando agora, a Filosofia desde o início dizendo que não, e esses eram os que podiam participar, certo? Porque precisava ser nota 6 e 7 na CAPES. Qual foi a lógica da reitoria? Vocês são os programas de pós-graduação que sabem jogar o jogo, estão formando bem seus alunos, estão entregando boas formações para eles. Vocês vão saber melhor pensar se faz sentido esse programa ou não, se faz sentido essa nova proposta ou não. Todo programa pode, portanto, aderir ou não. Ele podia escolher se sim ou se não, e, inclusive, pode voltar atrás se der tudo errado. Então, não é que nós estamos falando aqui de mudanças que a gente acha que vão ficar, a gente acha que essa é a nossa aposta, mas se der errado, a gente volta ao modelo anterior, que também não era perfeito, né? A gente ficou ouvindo certas críticas como se não tivesse nada para arrumar no mestrado, fosse a coisa mais legal do mundo, e aí agora as mudanças necessariamente pioram, o que não é verdade, né? Então, assim, a gente foi discutir isso, a gente formou uma comissão. Nosso programa de pós-graduação é dividido em 4 linhas de pesquisa. Representantes das 4 linhas se juntaram, então nós somos 32 professores na pós-graduação, então em média cada uma tem 8 professores, um representante de cada uma se juntou e depois a gente se reunia, levava isso para os outros professores, conversava, voltava e assim a gente foi fazendo durante um mês, foram 4 reuniões em que a gente debateu vários dos aspectos, né? E aí, o que a gente entendeu como o que eram vantagens e o que eram desvantagens desse novo programa? E aí, assim, gente, aqui não é por número de itens, não. Assim, não é que tem mais vantagem que desvantagem porque tem mais linha no que o outro. Não é essa a ideia, né? Tem sentido valorativo mesmo. Então, algumas delas são desafios grandes, são desvantagens grandes, mas e algumas vantagens são pequenas. Então, por exemplo, uma vantagem era a gente recebe uma bolsa de pós-doutorado. Sim, isso é temporário, vale por, sei lá, 3 anos, 4 anos e pô, acabou. Então você não vai trocar todo o mestrado por causa disso, certo? Se fosse só isso, a gente não ia fazer. Os alunos vão poder depois complementar a bolsa deles pela FAPESP, que é um negócio ótimo. A gente acha que é um bom momento de mudar, porque essa é uma mudança que vai acontecer, como a Catarina mencionou. Uma outra vantagem é vários alunos entram no mestrado achando que ali é enfim, quer seguir carreira acadêmica e descobre que não. E tá tudo certo, ele percebeu que não é a dele. Só que ele tinha que ficar até o fim, né? Ele tinha que entregar a dissertação, ele tinha que fazer tudo, era sofrido, sofrido, é sofrido, né? Até hoje. Então agora esse novo modelo cria uma porta de saída anterior a esse término convencional do mestrado. Uma outra coisa que vai mudar e vai ficar mais claro para frente, as pesquisas dos mestrandos vão ficar provavelmente mais alinhadas com as nossas pesquisas já em andamento do que normalmente vinha acontecendo. Isso eu explico depois. A gente vai poder incorporar um perfil de aluno um pouco diferente, então vai misturar, a gente vai ter, a gente espera ter um ingresso de alunos que não queiram necessariamente seguir carreira acadêmica, o que eu acho que é uma vantagem, eu acho isso bom, inclusive para dar exemplo de atividades profissionais que as pessoas podem fazer para além da vida acadêmica, certo? E corrigir alguns problemas que eu vou mencionar que a gente tem hoje. A desvantagem óbvia, enorme, a gente estaria mexendo num time que está ganhando, né? Nós somos nota 7 a 4 processos seletivos seguidos, e aí você diz, bom, mas agora nós vamos fazer diferente. Por que você vai fazer isso?
certo? Alterar o perfil discente traz problema também, né? Traz desafios, pelo menos. Se não problemas, ele vai trazer questões para a gente. E nós vamos ter que lidar com elas. A gente, aqui ficou faltando a frase, né? A gente estaria no primeiro grupo que promove a mudança. Então, para você ter um curso de aprendizagem para todo mundo e para a USP, né? Não é só para a FAPESP, para as agências todas envolvidas, para a gente. Então, topar fazer isso envolveria um problema e a gente correu o risco, isso era uma coisa que a representação discente falava o tempo todo, de criar um diferencial entre alunos, porque o aluno que vai para o doutorado direto vai ter a chance de ir para o doutorado direto, teria um status diferente do aluno que ficou no mestrado ou que entrou no doutorado de outra forma. Então esse é um desafio que eu acho que a gente vai ter que cuidar bastante. Mas todos eles, então, todos esses pontos foram discutidos por nós todos, e aí a gente saiu com princípios gerais que nortearam as mudanças todas, que são, bom, se a gente tiver que mudar aquilo que a gente acha que é bom, a gente não, que funciona para a gente, que é central, a gente não vai aderir. Isso vai envolver algumas das mudanças, eu vou comentar. A gente não queria adicionar novos trabalhos para a gente, né? Porque a gente diz assim, imagina um exemplo, uma coisa podia ser criar disciplinas obrigatórias no mestrado. A gente cria disciplina obrigatória no mestrado, a gente disciplina obrigatória na graduação e vai ter que dar uma disciplina diferente para o doutorado. A gente ia ficar meio doido para coordenar isso. Isso ia ser uma mudança muito grande. A gente falou, não dá para chegar assim. Esse é um exemplo. A gente falou, ó, isso a gente não faz, está funcionando, então a gente não precisa fazer. Mas então como é que a gente adere sem fazer isso? E a gente tinha que se respeitar, né? Respeitar a nossa vocação, respeitar o tipo de aluno que entra e que sai daqui, por que que as pessoas vêm para cá. Então, no fim, o princípio geral era, nós vamos ter o mínimo possível para aderir ao programa, para aderir à proposta, tentando resolver aquilo de problema que a gente tem. Então, assim, gente, parte das críticas que vem sobre, o programa, esse PAPG é muito ruim, vai destruir o mestrado, não sei o quê. A nossa lógica vai ser de ampliar um perfil e tentar atender um determinado tipo de aluno sem mudar o que a gente faz com quem costuma vir. Então, o que vai acontecer para a gente, ou o que nós estamos apostando, é que a gente vai continuar fazendo o que a gente faz melhor, aprendendo com novos ingressantes, com novos desafios que vão surgir, com outro perfil de aluno que vai aparecer. É isso. Tá, então, para quem está aqui, eu ia fazer mestrado e agora vai mudar tudo. Então, não vai mudar tudo. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você ia fazer, você vai ter a mesma formação, pelo menos no geral, mas vai ter colegas que vieram aqui fazer outras coisas, provavelmente, certo? Procurar outras coisas e de repente você descobre que é mais legal o que ele veio fazer aqui e eu quero fazer igual dele, porque você não sabia como é. Então, vamos lá. Ó, se a gente pensar numa linha do tempo de como a coisa ia funcionar, o que que a gente pensou e isso aí é com base no próprio modelo, esse desenho horroroso, é com base no próprio modelo que eles usaram 1 milhão de vezes na pró-reitoria para mostrar para a gente como essas coisas tinham que ser. Então, assim, tem um ciclo básico de pós-graduação, a ideia é que isso acabe com diferenças entre mestrado acadêmico, profissional, estrito sensu e lato sensu. A pós-graduação vira uma coisa só. Se esse projeto der certo no futuro, é nisso que aposta. Eu acho ousado, acho difícil chegar nisso tudo, porque vai ter resistência de quem oferece curso lato sensu, não vai aceitar tão fácil. E se a gente não vai conseguir acomodar toda a demanda de pós-graduação do mundo, né? As públicas não vão conseguir fazer isso. Acho, não em todas as áreas pelo menos, mas é essa a ideia geral. O aluno entra para fazer pós-graduação, ele completa um ciclo de disciplinas, de atividades obrigatórias que ele tem que fazer, e aí chega o momento da qualificação dele. Quando ele chega no momento da qualificação, a gente bolou aqui, são 4 resultados possíveis. Não tem um quarto porque é muito triste falar dele, né? Então, o primeiro mais triste é ser reprovado. Certo? Você reprovou, acabou. Da tchau pra vocês. Tem um outro, que está escrito em vermelho ali, você sai com um título de especialista da qualificação. Ou seja, chega ali e você diz, acabou, não quero mais, cumpri os créditos, fiz as matérias, fiz as obrigatórias e tchau. Estou indo embora na qualificação. Está em vermelho o especialista porque o título de especialista ainda está em discussão se é possível ou não. A gente propôs isso para a pró-reitoria, só que isso interfere numa outra pró-reitoria, então tem as questões burocráticas da USP para serem resolvidas. Então a gente não sabe se isso vai sair com um título de especialista exatamente, mas a pessoa sai com um certificado ou um documento que diz que ele completou todas as disciplinas. Isso ele tem, isso com certeza tem hoje. Então ele vai ter cumprido
X disciplinas, ele sai com um documento dizendo que ele fez isso e que ele foi aprovado. Tá? A gente quer que isso vire um certificado de especialização. Ok? Aí, para as pessoas que. Então você percebe que aí já tem uma saída de alguém que não quer seguir carreira acadêmica. Ele não tem que fazer a dissertação, por exemplo. Ele chega no momento da qualificação e sai. Ele cumpriu. Então, fez matéria e está indo embora. Né? É alguém que veio aqui conhecer mais sobre ciência política e não precisa passar pelo sofrimento de fazer a dissertação. Aí tem outros dois destinos possíveis. Um é seguir no mestrado, então ele é aprovado na qualificação. O especialista também é aprovado, né? Mas ele é aprovado na qualificação e segue para fazer a dissertação e sai com o título de mestre. E tem um outro destino dos alunos que vão para o doutorado direto. Então, toda a celeuma está em torno disso, né? Por que que as pessoas vão para o doutorado direto? Isso encurta demais, isso aqui. Bom, então nós vamos falar o que que a gente pensou e que desenho a coisa tem. E Só pode falar. Só para reforçar que a única coisa diferente mesmo é o especialista, porque o resto já existia. O doutorado direto já existe, ele é pouco usado na nossa área, mas ele já existe. O mestrado e a reprovação também já existe. Então, É. A novidade é essa possibilidade, aquilo que a gente chamou de saída no meio do mestrado. A pessoa não precisa concluir. Ela pode sair no meio com algo, né? Porque hoje a única alternativa que tem é o sujeito desistir. Ele vai embora. Simplesmente desiste, né? Do mestrado, foi embora e tal. E você diz, bom, é muito ruim. Ele investiu esforço, a gente investiu esforço nele e ele vai embora, né? Pois bem. Então, assim, sobre a nossa proposta, para ficar claro também, para vocês perceberem onde estão as mudanças, a gente tem um tipo antes e depois. Então, as colunas da esquerda estão dizendo, a partir da dimensão, como é hoje, ou seja, até o último processo seletivo, como era, e como vai ficar. Porque também tem essa coisa, o mestrado vai mudar. E você faz assim, então, mas você não sabe nem como é, né? Então, como você pode reclamar sobre o que vai ser se você desconhece tal como ele funciona? Então, assim, como é que era o ingresso aqui? 4 provas, ou 4 critérios de avaliação. A prova de inglês, uma prova substantiva, uma avaliação de currículo e uma entrega de um projeto seguido de uma entrevista. Né? Então, quem vai passando essas fases vai chegar nessa última etapa. A exceção do currículo, todas elas eram eliminatórias, então você podia cair em todas elas, você podia ser eliminado na prova de inglês, na substantiva e na avaliação do seu projeto, né? Uma vez, então, seu projeto tirando 6, você passava para a entrevista e aí você estaria aprovado, tá? O edital impunha que o projeto, ele dizia que não era proibido pedir projeto na entrada do mestrado. E a gente achou isso uma ótima ideia. Porque o que a gente percebe no geral? Vocês sofrem demais para elaborar um projeto, para entrar. Um bom projeto. E várias vezes ele não é bom o suficiente, ele vira um transtorno e você muda depois, quando você entra, você muda de interesse, você quer fazer outra coisa, então você fala, para que tem esse custo enorme das pessoas fazerem o projeto, a gente lê para depois ele mudar? E tudo bem você mudar, não tem nenhum problema, porque afinal de contas você vai aprender outras coisas, você vai mudar seus interesses, você vai estar próximo do orientador, você vai ver pesquisas acontecendo, você vai querer mudar. a comunidade também tem uma percepção de alguns professores mais experientes de que o projeto também enviesa muito a seleção de quem já tem experiência fazendo pesquisa, de que já tem uma inserção e que isso acaba também deixando muita gente de fora que poderia eventualmente prestar o processo de seleção. Pois é, então a gente, nessa linha, quem fazia iniciação científica era premiado 2 vezes, né? Porque no currículo ele ganhava um ponto e depois no projeto era mais fácil ele fazer um, certo? Porque ele continuava o que ele já estava fazendo e tal. Bom, só que aí vinha um problema pra gente. Como é que a gente avalia as pessoas, né? Porque se agora eu não tenho mais projeto, como é que a gente seleciona alguém? Quem que vai passar? Então, o que foi pensado, que é similar, aliás, acho que a sociologia fez igual, né? A gente manteve as provas anteriores e introduziu, no lugar do projeto, uma carta de apresentação. Aqui está chamando carta de intenções, mas o nome mudou. É carta de apresentação em que vocês vão. Isso é muito comum na academia norte-americana. Você entrega dizendo assim, uma carta em que você diz assim: bom, para que serve eu fazer mestrado aí? Para mim, e por que que eu encaixo, por que que é bom aí, por que que não em outro lugar, o que das minhas características faz sentido vocês me receberem aí, o que que eu quero estudar, com quem que eu quero estudar, com quem que eu gostaria de estudar, certo? Você se apresenta. E depois a gente faz uma entrevista com você para, né, entender se funciona ou não, tá?
Então a gente pensa que você vai se apresentar para a gente, você vai antecipar uma apresentação que a gente poderia fazer conversando, você vai escrever para a gente, tá? E as outras fases continuam iguais. Uma coisa que mudou, que é importante falar, é que na prova de inglês, para os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, a prova de inglês, a nota de corte é um ponto menor do que para ampla concorrência. Tá? Isso é uma demanda que já existe há bastante tempo. A gente conseguiu dados para conseguir olhar e comparar o que estava acontecendo. Era um dos filtros de. Era uma das barreiras que acabava impedindo o ingresso dessas pessoas na pós-graduação. A gente não preenchia as cotas. Então a gente espera que com isso a gente consiga melhorar o ingresso desse grupo na pós-graduação, porque afinal de contas a política está ali, ela precisa funcionar, né? Não faz sentido ter a política e ela não virar efetiva. Bom, aí, número de aprovados, né? Então, quantas vagas a gente vai ter? A média dos últimos 5 anos foi de 20,6 ingressantes, aí não é a vaga, é ingressante, porque aí acaba afetando pelos PPIs, porque às vezes você oferece as vagas, as pessoas não entram, né? Não preenche, então você acabava tendo uma flutuação, e agora nós vamos ter 30 vagas mais 5 de PPI. São 30 vagas, tá? Por que que aumenta? Porque por conta do limite dos 30% de ir para o doutorado direto. Uma das queixas dos RDs, uma das preocupações que eles trouxeram para a gente era, bom, a gente tem receio de virar uma guerra aqui dentro. Né? O clima é relativamente amistoso entre nós, vai virar uma briga para ver quem é o melhor aluno, para ver quem consegue essas bolsas do doutorado, para ver quem passa direto, não sei o quê. Vai criar uma competitividade se o número de vagas for pequeno. Então, o que que a gente fez? A gente se aproveitou porque o limite não é só 30% dos ingressantes, é 30%. Esse é um dos limites, o outro é que seja até de 20% das nossas bolsas CAPES. Então, esses dois limites precisam estar respeitados. 9 era o número que encaixava se o limite subisse de ingressantes, e isso bate com o número de alunos que termina o mestrado e presta a prova para o doutorado e passa aqui. E passa. O número de pessoas que prestam e não passa é maior. Assim, o número total de pessoas que termina o mestrado e presta é da ordem de 12. Passam 9. Então a gente está dizendo, bom, tem vaga para 9, certo? Para o doutorado direto. Mas o processo sobre passar para o doutorado direto, a gente já vai chegar lá também. Prazo para conclusão. Então, o prazo para conclusão teve que reduzir. Hoje é de 30 meses, ele vai ser de 24 mais 6, provavelmente o 24 mais 4, isso ainda precisa ver se é mais 6 ou mais 4. 24 meses vai ser o limite para terminar a regimental. Se você quiser mais pedir extensão, você vai poder, a gente vai ajustar aí 4 ou 6, porque hoje é 4, tá? Então, por isso que eu estou falando, aqui está escrito 6, mas provavelmente vai permanecer os 4. Só que esses 4 vão ser necessariamente sem bolsa. Então, o aluno que ficar até o fim do mestrado e precisar pedir prorrogação, por qualquer razão, se ele tiver bolsa, a bolsa vai acabar, ele vai fazer a prorrogação sem prazo, porque a bolsa é da CAPES, o prazo que determina são eles, a gente não tem o que fazer. Tá surgindo uns modelos de bolsa muito doidos, que valem só para meio período, meio mestrado, meio doutorado. Então, essa política é deles, a gente não tem muito o que fazer, a não ser ficar administrando essas coisas. Então, essa da prorrogação ser sem bolsa, a gente não tem o que fazer, tá? É, E como é que a gente vai... Uma outra questão é como é que determina quem vai orientar quem. Tem alguns professores que são muito legais, que todos vocês querem ser orientados por eles. A Catarina, não, assim, vive recebendo um monte de gente que quer ser orientado por ela. E aí, não dá conta, né? Chega uma hora e fala, porra, não tenho vaga, chega de gente, pelo amor de Deus, né? Já estão orientando demais. Alguns são mais legais, outros vocês evitam ser orientados por ele. Como é que a gente vai fazer? Vocês vão entrar sem projeto, vocês vão conhecer alguns de nós, vão falar dos temas, eventualmente vão apresentar alguns, mas a gente fica pensando muito nos alunos que não são das sociais daqui, que conhecem a gente de nome, vai entrar no site e ficar vendo o nome lá. Então ele não conhece as pessoas, ele não faz a menor ideia. E uma das coisas que a gente acha muito positivo da nossa pós-graduação é esse ingresso de alunos de fora. A gente tem que continuar fazendo. Uma preocupação que a gente teve há muito tempo era de que fosse muito endógeno, de que só alunos das sociais entrassem no mestrado. Isso não acontece mais. Então, essa era uma das coisas que a gente vê como vantagem que a gente não pode perder.
Então, isso na carta de intenção a gente vai perceber, né? Então, o aluno vai dizer, sou de sei lá da onde, e quero estudar esse tema, acho que daí do DCP é com fulano ciclano. Então, isso não é decisivo, mas como é que a gente vai fazer para determinar vocês? A gente vai se apresentar para vocês. A gente ainda não bolou, evidentemente, na prática como isso vai ser, mas a gente tem imaginado que durante umas 2, 3 semanas a gente vai marcar alguns horários ao longo antes das aulas começarem, até a primeira semana de aula, em que a gente vem aqui, ou vem a linha de pesquisa inteira fica em dias seguidos, porque faz mais sentido, né? Como são 4 linhas, é bom que aglutine vocês. A gente se apresenta, diz o que a gente está pesquisando, diz temas de interesse de pesquisa que a gente está fazendo, ou quer fazer, ou imediatamente está fazendo, ou tem aluno fazendo. Vocês vão ter oportunidade de conversar com a gente, eventualmente acompanhar algumas dessas rotinas, a depender do que está acontecendo. Então, reuniões que a gente faz nos nossos grupos de estudo. E aí, vocês vão se manifestar, dizendo: olha, eu gostaria de ser orientado por não sei quem, ou nessa linha de pesquisa, e aí a linha de pesquisa vai dar a última palavra na divisão. Então, muito provavelmente, você vai dizer qual é a linha em que você quer entrar, que tema você quer estudar. Você vai ter conversado com os professores ou com alguns deles, então a gente já vai se conhecer um pouco. E aí a gente vai dizer, bom, a gente divide assim entre nós, tá? Isso já é feito informalmente. Quando você antes fazia um projeto e dizia, eu quero ser orientado pela Catarina ou pelo Glauco, a gente chegava e falava assim, putz, mas ele errou, não é nenhum de nós dois. Putz, vai pro Edu. E é isso. A última palavra sempre foi nossa, né? Vai continuar sendo porque a gente tem que dividir entre nós, porque às vezes você acha que um pode ser um bom orientador, mas a gente entende que aquele tema não vai caber, mas a gente acredita que com isso vai ter menos esse tipo de coisa de errar, porque você vai ouvir eu falar o que eu quero estudar, o que eu estou estudando, e aí, depois, os projetos que vocês vão desenvolver vão estar mais afinados com as coisas que a gente já está fazendo ou interessado em fazer, porque a gente disse para você antes. Hoje, quando você entra, você procura um ou outro professor que, por conta da forma como o processo acontece, não te dá orientação, porque não pode. A gente tem um acordo entre nós, então eu não vou te orientar. Você vai me falar, eu vou falar em linhas gerais o que você tem que fazer, porque o outro não teve coragem de vir falar comigo, e você não pode ser em vantagem, certo? Então você veio falar, eu digo, ó, faz um projeto assim. Só que às vezes aqui não tem pé nem cabeça, enfim, então a gente precisa acomodar essas coisas e a gente imagina que essa manifestação de vocês vai aproximar, e a nossa apresentação vai aproximar os temas, vai aproximar os assuntos, e isso vai ajudar o desenvolvimento das pesquisas depois. E também, vocês também não vão ficar tão presos, porque hoje, se você entrou com um projeto, já escolheu o orientador, você até pode mudar, mas você vai ter que mudar dentro daquilo que o orientador estuda. Então, você não vai ter uma grande flexibilidade de mudar. E daí a gente entende que o mestrado tem que servir para alguma coisa. Eu e o Glauco, a gente fez um programa que se organiza dessa forma, já. Então, não é que isso é a primeira vez que vai ser feita no Brasil. Já tem programas que são assim, eu fiz o mestrado assim. A ideia é que o mestrado sirva para alguma coisa. Você faz disciplina, você aprende na disciplina, você conhece novos debates, então daí você abre possibilidade de estudar outras coisas, e então você vai poder fazer isso por um tempo até definir qual vai ser exatamente o projeto que você quer e quem seria melhor te orientando. Hoje é difícil, isso é difícil, você meio que tem que começar, assim, eu tenho, por exemplo, orientandos, e eu tenho certeza que já teve outros, que entram com um projeto e depois querem mudar completamente, porque não é exatamente aquilo que a pessoa queria estudar, e ela faz disciplina e aprende outras coisas, mas daí meio que ela tá presa com aquele orientador e um pouco com aqueles temas. Sim. Pode mudar de orientador? Pode. Mas aí às vezes não tem vaga, porque imagina, passou todo um processo, a gente dividiu, não sei o quê, blá. Aí você quer trocar? Pode, desde que o outro tenha lugar, né? Então você, enfim, vira um processo ineficiente, né? Então isso, mas eu acho que a mudança principal é afinar, é diminuir um pouco o trabalho de vocês de elaborar um projeto sozinhos, porque vocês acabam fazendo um sozinho agora para entrar no processo seletivo. Você se vê preso a isso, e depois você acaba trocando. Então a gente imagina que isso vai ganhar, vai ser ganho para todos os lados, né? Então vocês têm um esforço mais direcionado para fazer uma coisa que nos interessa, né? Muito bem. As disciplinas, como é que funciona hoje? Vocês têm que
Então, hoje, no mestrado, os alunos têm que atingir 56 créditos nas disciplinas, o que equivale a 7 cursos. É bastante, comparado com outros programas, é bastante coisa, tem que fazer 7 aulas, então normalmente os alunos fazem ao longo de 3 semestres, né? Eles fazem 3, 3, 1, às vezes 3, 2, 2, sei lá, mas divide assim. Só que aí, na prática, eles têm outras coisas que conseguem crédito. Então, outras atividades. Então, por exemplo, tem o PAI, que é uma atividade didática, que vale crédito. Tem frequência nos seminários, vale 2 créditos por ano. Então, acaba que o aluno compensa parte disso que seriam disciplinas com atividades outras. E às vezes tem, por exemplo, eu mesma tenho uma orientadora de pós-doc e a gente vai ofertar um curso e a gente decidiu ofertar um curso curto e o VASNE falou, não, pode ofertar, porque Claro. geralmente os alunos ficam com alguns créditos sobrando. Então também tem alguns cursos, às vezes, de Curto. 4 créditos que podem, enfim, que os alunos acabam tomando. Então aí você faz o equivalente a uma meia disciplina que vai durar 3 semanas de aula, vai ser intensa, assim, você faz, acabou. Então, assim, no fundo eram 7 disciplinas, mas os alunos fazem 6 e alguma outra coisa. Então, normalmente é isso. Assim, ele faz 6 disciplinas e uma outra atividade, né? Então, o que que vai ser no mestrado? Como é que ele vai ficar? Vocês vão escolher uma das. Aqui está escrito trilha formativa, porque a gente teve que usar o termo do edital. Mas é uma das linhas de pesquisa. Uma das nossas linhas de pesquisa, vocês têm que cursar 2 disciplinas obrigatórias daquela linha de pesquisa. Aí vocês vão ter direito a escolher outras 3 disciplinas para fazer, sendo que pelo menos uma delas aqui, no DCP. Então você pode fazer disciplinas em outros lugares, como isso também hoje já pode, né? Mas você acaba privilegiando fazer aqui, mas enfim. E aí você vai ter uma outra disciplina, que é essa que a gente está chamando de disciplina extra, que eu vou explicar o que que é, e um projeto. E desenvolver o projeto. Então, assim, no fundo, então, que a gente está reorganizando o trabalho que vocês fazem, criando no lugar de uma das disciplinas que normalmente é feita, a elaboração do projeto, né? Ou seja, você vai dedicar aquilo que a gente entende como um dos tempos hoje que os alunos gastam com uma disciplina, né? Com uma disciplina, vai ser direcionado para a elaboração do projeto, tá? O que que são essas disciplinas extra? Então, isso aqui é só para vocês verem, para cada uma das áreas, das linhas de pesquisa ali, teoria política, políticas públicas, política brasileira e comparada e relações internacionais, quantas disciplinas foram oferecidas ao longo dos semestres na pós-graduação. Então, assim, não tem, para qualquer ano que você olha aí, não tem grande dificuldade de você cumprir essas 2 matérias, né? Você não vai ter problema de fazer as matérias dentro da sua trilha, porque não tem uma trilha que não esteja oferecendo disciplina ou tenha qualquer problema assim, tá? Embaixo, MT são disciplinas de método, tá? Que a gente discutiu sobre criar uma obrigatoriedade para fazer método. Isso não passou, mas eu imagino que isso vai voltar. E vai voltar porque eu acho que vai acontecer. Hoje, a gente ajustou o mestrado às nossas linhas de pesquisa. Então, ficou uma trilha formativa para cada linha de pesquisa. Então, tem políticas públicas, política brasileira e comparada, que é onde eu estou, políticas públicas onde a Catarina está, relações internacionais e teoria política. Só que, muito provavelmente, uma das lógicas desse mestrado é criar programas interdisciplinares e interinstitucionais, inclusive. Então a gente tem uma conversa com a sociologia, a gente tem uma conversa com a economia andando, e aí a hora que, se isso vingar, nós vamos ter trilhas que vão ser entre esses 2 departamentos. E aí, e aí a gente provavelmente ganha flexibilidade para dizer, não, a gente, política comparada, quer que método seja obrigatório. E aí, então os alunos vão ter que fazer, para conseguir ser aluno da linha da trilha de política brasileira comparada, tem que fazer. Essas disciplinas livres vão ser em métodos, por exemplo. Né? Então, das 3, 2 vai ter que ser em método. Mas por enquanto não é isso. Tá? Por enquanto não é assim. Estou dizendo que vai ter essa flexibilidade. Provavelmente o orientador vai chegar e falar para você, ó, você vai ter que fazer. Tá. Bom, o que são essas disciplinas extra? É um conjunto de atividades que vão ser sugeridas ou elas vão ser indicadas que vão valer créditos. Elas hoje têm dois grupos. Então, imagine assim que vão ser
É como, eu acho que de alguma maneira é parecido com atividades extracurriculares que vocês têm que fazer. Como é que chama? Créditos da graduação? Não, não tem nada a ver com optativa. Aqueles que. Não, uma outra coisa que te Atividades existe antes. componentes curriculares. Atividades curriculares. Que normalmente, assim, um monte de coisa vale. Várias coisas que você fizer e apresentar, vale como atividade curricular. Aqui vai ser similar a isso, que a gente vai apresentar assim, ó. Tem um conjunto de atividades acadêmicas ou profissionais que a gente está dividindo assim, que se você cumprir, vale crédito, você vai cumprir os créditos da disciplina. Claro que a gente vai ter que pensar pelo esforço de vocês o que que vale o crédito cheio, o que que vale meio crédito, porque às vezes é uma atividade pontual, então vale menos, mas isso vai ser regulamentado. Mas então o que que a gente está pensando aqui? Se você fizer, então aquilo que a gente chamou o PAI, se você fizer o PAI, vai valer como essa atividade. Se você for monitor, vai valer essa atividade. Se você for monitor do CLEA, se você for monitor na Summer School, né, na pós-graduação você vai descobrir o que que é isso. É, vale. E as atividades profissionais, a primeira delas que está sendo criada vai ser uma atividade, quer dizer, a gente vai colocar, vai permitir que vocês façam junto com essa atividade de curricularização da extensão da graduação, ela vai valer como, não o que vocês fizeram durante a graduação, vocês vão ter que fazer de novo, né? Quem já fez vai ter que fazer outra vez, e aí ela também vai valer. Ou se você fizer estágio, ou dependendo do trabalho, se for um trabalho ou estágio que tem algo a ver, né, com a área de ciência política, você vai poder apresentar relatório e valer crédito por isso. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui abre uma possibilidade dessa integração com o mercado de trabalho, como eu estava comentando com vocês, e de mudar um pouco o perfil do aluno. Então eu tenho conversas, por exemplo, com o pessoal do SEAD, por exemplo, falando, vários dos nossos alunos se empregam lá depois. Então tem um doutorando lá que está lá. Eu encontrei com ele essa semana, ele está lá tentando terminar a tese, trabalhando, não sei o que, aquela confusão toda. E aí eu falei com o chefe dele, ele fez assim, falei, pô, a gente podia criar sei lá, um estágio aqui por 6 meses em que parte dos nossos alunos, sei lá, 5 vagas. Os alunos vão lá para fazer um trabalho durante 5 meses, isso vale crédito aqui. Sabe, é esse tipo de coisa que a gente está pensando em fazer esse tipo de aproximação em algum lugar que a gente conhece, em algum lugar, né, quando for comentado por nós, mas atividades que vocês já fazem, vocês vão poder trazer para validar, tá? Então, é uma, é uma, é essa tentativa da pós-graduação de separar essa divisão estrito sensu lato sensu que só existe no Brasil e que por isso que eu estou dizendo que uma parte dos alunos pode ter esse perfil. Não é para todo mundo, não é que você é obrigado a fazer isso. Você pode seguir com as atividades acadêmicas como os alunos até hoje têm feito. Você vai continuar fazendo. Vai caber todo mundo. Se todo mundo for com esse perfil, todo mundo vai seguir por aí, tudo certo. Mas a gente imagina que uma parte dos alunos vai querer, vai se interessar, a gente vai criar esse espaço. Porque, na verdade, a gente já tem esses alunos, mas Também, eles é. não têm espaço. É isso, é. Não vale crédito. O fato dele fazer isso só vira um transtorno, porque ele faz um a mais na vida dele, né? Agora, esse a mais vai valer alguma coisa, tá? Bom, sobre o projeto, o que a gente está imaginando é que o aluno vai, no início do segundo semestre letivo, do segundo semestre do mestrado, apresentar uma primeira versão, um texto, sei lá, qualquer coisa para o orientador, inicial sobre o tema que ele está querendo estudar, então ele passou um semestre. Então tá bom, você vai querer ser orientado por mim. Beleza, a gente fala, então tá, o que que você vai querer estudar? Ah, tal coisa. Então tá, lê esses textos aqui, vai ler essa. E tenta organizar isso numa primeira versão, e aí a partir dali a gente conduz o processo de orientação e desenvolvimento do projeto por um ano, mais ou menos. Tá? E aí, talvez a coisa que mais mude seja a qualificação. Se vocês lembrarem lá naquele desenho horroroso, o momento importante era a qualificação, né? Hoje, como é que ela funciona? Ela tem que acontecer até 15 meses do ingresso. Então, o aluno entra no mestrado, ele tem 15 meses para qualificar. E isso acontece depois, ele tem que ter cumprido 32 créditos. Então, a gente falou, né, que ele tem que fazer 56, ao todo ele tem que ter cumprido 32 para poder fazer a qualificação, e aí ele apresenta um texto para uma banca que o orientador organiza. Então agora, como é que vai ser? A qualificação vai acontecer em 18 meses. Então assim, o edital da Pró-Reitoria vinha dizendo que tinha que ser em 12. A gente falou, se for em 12, a gente está fora. 12 é muito pouco, não vai dar certo isso aqui. Para o mestrado melhorar, eles têm que ter mais tempo, não menos tempo.
Eu encurtar, piora. Aí a gente arriscou, a gente falou para eles, ó, é 18. Eles aceitaram. E falou, então vai bom. A única coisa que eles reclamaram foi do especialista lá, o vermelhinho. De resto, tudo que a gente propôs que não obedecia, eles aceitaram. Foi bom, então tá bom. A gente não ficou especificando o nome das disciplinas, por exemplo, da trilha. Falou, ó, trilha em políticas públicas. É qualquer disciplina em políticas públicas, certo? A gente não falou que é política pública 1, 2, 3. Ninguém tem que dar política pública 1, 2. E também, se fosse, a gente ia criar esse nome, 1, 2, 3, que cada hora ia ser uma coisa. Mas quer ser bem geral para não se comprometer, né? Então, nesse momento vai ser formado um comitê, a gente imagina. A gente não tem desenhado por completo esse processo ainda, tá? Da colocação. Eu duvido que algum programa tenha sobre como exatamente isso vai acontecer. Vai ter um comitê que vai se juntar, vai avaliar o projeto que você está apresentando. A gente vai solicitar para o orientador, nós já estou falando um tempão, né? Vai solicitar um parecer do orientador sobre o andamento da pesquisa até ali. Vai ter frequência mínima no seminário. Isso aqui a gente está falando de critérios não para ser aprovado na qualificação, mas critérios para passar para o doutorado, tá? A gente vai depois ter que especificar, porque essa é a grande questão. Se você é aprovado na qualificação, então vai depender de outras coisas. Isso a gente vai ter que ranquear aqui e ordenar. Então, por exemplo, frequência no seminário. Muitos alunos trabalham e aí não conseguem vir no seminário. Isso sempre vira uma questão. Ó, então você não tem por que passar para o doutorado direto. Isso vai ser uma briga com a RD. Mas a RD não quer isso. Mas a gente diz assim, ó, não dá. Você tem que frequentar. Para isso, você tem que ter perfil acadêmico. Para ir para o doutorado direto, você tem que ter estritamente perfil acadêmico. Se não, termina o mestrado primeiro, depois faz o doutorado. Tá tudo certo. Ninguém está te proibindo ir para o doutorado. Ninguém está dizendo que você não serve. É só que quem que a gente quer que vá para o doutorado direto? É alguém que tenha perfil estritamente acadêmico e que tenha maturidade, uma pesquisa interessante, que esteja no nível do doutorado já. E tem que ter tempo, né? Obviamente. Né? Bom, e aí, talvez uma coisa que a gente também ainda não. A gente tem a ideia, apresentou, mas tem que pensar em implementação, como você percebe, várias coisas são assim, que é o seguinte: a gente vai pedir aos professores, se isso for implementado, hoje a ideia é assim, ao final de cada disciplina, que o professor se manifeste se tem algum aluno que se destacou no seu curso. Não é só o A, B, C, não é só a nota do final que vai indicar isso. É meio assim, putz, ó, fulano foi muito bem. A estrelinha no diário. Essa informação vai chegar nessa hora para a gente poder avaliar. Entende? Porque os alunos são todos muito bons. Como é que eu distingo alguém? Como é que eu sei que um aluno pode passar para o doutorado? Então, esse é um jeito de dizer: olha, esse aluno parece maduro. Na minha aula, ele foi muito bem. Né? Essa vira uma informação da sua trajetória aqui dentro. Então, o que a gente. Assim, a minha posição particular, agora eu estou falando por mim, assim, o que eu acho que tem que ser para passar para o doutorado? Tem uma questão que foi o que justificou a filosofia não entrar nesse programa, que é o tempo de maturação das reflexões que a gente tem que fazer. Pensar, escrever, fazer é um aprendizado e demora. Você não acelera isso. Então, a maior parte dos alunos, eu imagino, não vai estar no ponto de passar para o doutorado direto. Porque não chegou nesse lugar. E está tudo bem. Vários de nós. Eu tive que fazer, eu tinha certeza que eu tinha que fazer mestrado. Se alguém me propusesse quando eu estava lá, eu não iria para o doutorado, porque eu não tinha maturidade. Não recomendei o doutorado direto para várias pessoas, porque dependendo da pessoa, faz sentido ter o tempo para publicar artigo, para fazer outras coisas que É. são importantes para a carreira, que não é só fazer a tese ou a dissertação. Então, depende muito do ponto que a pessoa está na carreira e na vida dela, enfim, depende de muitos aspectos, né? Pois é, então, apesar dessa grande preocupação de 30, só 30%, isso aqui, na minha maneira de entender, é para passar poucos por turma. Não é para chegar em 9 de jeito nenhum. Porque eu acho. Isso eu vou defender, continuar defendendo lá, mas eu posso ser voto vencido e a gente fazer outra coisa depois, tá certo? Eu não estou dizendo, isso não está decidido ainda, mas eu tenho a impressão que a gente precisa deixar que vocês amadureçam. Demora, escrever demora, vocês sabem disso. Quando vocês entraram aqui, ler demora, né? Escrever demora, não é um processo fácil. Escrever dissertação é difícil e é um aprendizado. Então, para a gente é muito claro, para mim é muito claro, principalmente assim, que escrever a dissertação é um processo para a pessoa.
é mais importante para ela do que para todo mundo. Assim, porque você diz, mas para quem que eu estou escrevendo isso? Para você mesmo. Você está escrevendo sua dissertação para você aprender a escrever. Se você ainda precisa fazer isso, não adianta eu te pôr no doutorado. Se eu te puser para lá, muito provavelmente, não, você vai continuar sem saber, certo? Que hora que você aprendeu. Então, aí também, para solucionar isso, que vai acontecer com alguns alunos, de passar para o doutorado, eventualmente ele ainda precisa do treino de escrever, a gente imagina que o aluno vai precisar. A gente vai cobrar dos alunos que passarem para o doutorado direto, entregar ao final do primeiro ano que eles submetam um artigo para uma revista. É uma condição. Então, por que que a gente acha? Porque aí ele vai ter que sentar e escrever mesmo, alguma coisa para fora, não é só o projeto que ele está fazendo, ele vai ter que parar, ele tem que submeter alguma coisa a público, porque aí ele tem que passar por um processo que não equivale a de uma dissertação, mas é um exercício na mesma direção. Ele tem que escrever, ele tem que se apresentar, ele tem que mostrar, tá? Enfim, então assim, os que passam para o mestrado têm que terminar a dissertação em 6 meses. A partir dali, a gente entende que esse projeto vai tá avançado o suficiente para a pessoa conseguir fazer. Então, a gente acha que é diferente de hoje, então não é como é hoje. É isso que a gente tem na cabeça. A gente não acha que é o mesmo processo como é hoje, dos 6 meses que os alunos levam, porque vai estar uma coisa mais integrada. Provavelmente, enfim, acho que vai funcionar de forma tudo muito mais fluida. E uma coisa que a gente vai fazer é mudar um pouco também o formato da dissertação, ou seja, não esperar que as dissertações sejam uma mini tese como elas são hoje, porque hoje é uma mini tese, certo? Você escreve uma coisa menor, mais ou menos na mesma linha. A gente vai aceitar outros formatos de trabalho. Então, por exemplo, um policy paper, ou seja, você vai fazer uma avaliação de uma política pública. É uma avaliação, e ela não precisa ter necessariamente carregada de teoria, por exemplo. Ela pode ser uma coisa mais empírica. Ou você vai fazer um texto em que você apresenta uma hipótese de pesquisa, você faz a revisão bibliográfica daquele tema, bem feita, em que você consegue apresentar a hipótese e tal. Isso vale como uma dissertação. Não tem a parte empírica ali. É o contrário, não está completo com as duas coisas, sabe? Então, isso vai ser aceito, tá? E uma questão importante aí para terminar é que mesmo quem passar para o doutorado vai ter mais 42 meses até concluir, porque ele é obrigado a terminar a pós-graduação inteira em 5 anos. Então, como ele no 18º mês ele passa para o doutorado, ele tem mais 42 para fazer o doutorado, ele tem que continuar cumprindo os 48 créditos tal como é hoje. Então, qualquer um que for fazer o doutorado tem 48 créditos para fazer, esses alunos também vão ter que fazer isso. Mas são 42 meses para terminar. Ok? Muito bem, gente. Dúvidas, anseios, sugestões, reclamações, vamos falar aí, vocês quiserem me perguntar qualquer coisa. E se lembrar depois, pode me escrever aí. Não sei se ficou muito pequeno, mas o e-mail é meio óbvio, né? Glauca@usp, então não tem lá muito como errar. Não vai parar no Arbix, não, vai vir para mim. Fala seu nome, só para ajudar. Eu sou Giovanni, sou da graduação. Pode falar no microfone, senão eu- Será? Fala aqui perto, aqui, João. Peraí. Sai. Eu falo grudou. Oi, gente, acho que muitos me conhecem, eu sou o Giovanni, estou no 3º ano aqui nas Ciências Sociais e pretendo prestar no próximo ano, então, enfim. A minha pergunta é, se eu passo para o doutorado direto, eu tenho que aceitar isso? Eu imagino que tem pessoas que têm anseios de fazer o mestrado aqui, posteriormente, e tentar ou almejam fazer o doutorado fora do país ou tudo mais, enfim, é uma questão, acho que relevante e importante. Então, não. Você não é obrigado. Aliás, uma das coisas da qualificação vai ser, de algum jeito, pedir uma manifestação sua. Quero ou não quero passar para o doutorado. Até porque, assim, os que não quiserem ir para o doutorado vai ser ótimo para a gente, porque não tem que avaliar. Tipo, beleza, isso aí não entra no... que bom. Vamos olhar só os outros. Não, e os que querem ser como especialistas também, que não querem nenhum mestrado, né? Então, a gente imagina que vai ter um grupo de alunos que quer, e aí você vai olhar só eles, os que não querem, tudo certo. Então, a gente vai pedir para você se manifestar primeiro, provavelmente, né? Para não ter o trabalho de chegar para você e dizer, tem uma bolsa de doutorado aqui para você quer? E você fala, porra, nem pensei nisso, queria outra coisa. Você fala, então, não vamos gerar isso na sua vida, a gente vai fazer o contrário. Você diz, eu quero ser... Se começar a dar trabalho para a gente, pode fazer o contrário, mas a ideia que eu acho que é melhor para todo mundo é você diz primeiro, aí entra no conjunto de pessoas que a gente considera
se vai para o doutorado direto ou não. Diga. Eu acho que sim. A gente gera esse custo para vocês falarem um pouco, né? Não é brincadeira. Olá, boa noite, meu nome é Davi. Eu queria perguntar a respeito das bolsas, porque hoje a gente tem as bolsas que o departamento distribui e o aluno tem a possibilidade também de submeter o projeto à FAPESP para ganhar uma bolsa FAPESP. Queria saber como que vai funcionar, sendo que o aluno não vai entrar com o projeto. Sim. Então, a bolsa FAPESP deixa de ser uma possibilidade, ou se de repente o aluno ele já entra com uma coisa muito na cabeça, assim, ele já tem um projeto adiantado, ele pode submeter à FAPESP, como é que vai funcionar? Tá bom. Vamos lá. Não, você vai poder submeter para a FAPESP. Você vai ter que escrever um projeto e fazer. Provavelmente você vai fazer ao longo. Eu chutaria que você só vai conseguir entregar isso entre o primeiro e o segundo ano, porque você vai ter alguma coisa que você vai conseguir entregar. O que eu acho que vai acontecer é que a FAPESP vai reduzir a quantidade de bolsas que ela dá para o mestrado. Isso é uma política, aparentemente. Assim. Isso está meio na cara que eles vão fazer. Tanto é que eles estão fazendo tudo isso aqui. Né? Quer dizer, eles estão dizendo, eu complemento lá no doutorado, mas eu vou ficar dando para mestrado. Tem uma visão de que cada vez mais bolsas FAPESP estão vinculadas a projetos sistemáticos ou enfim, projetos, tem vários tipos de edital. E daí, na verdade, a bolsa já é pensada a partir de um projeto, com um plano de trabalho, então você entra para trabalhar naquele projeto, então sua área de dissertação tem que estar vinculada àquele projeto. Tem assim, cada vez menos tem submissão individual e essa aprovação individual demora muito tempo. Então, vão ser casos, poucos casos, mas quem já tiver o projeto, por exemplo, você vem de uma trajetória que já é a trajetória de quem está pronto para submeter um projeto. Já é uma pessoa que fez uma pesquisa anterior, acumulou ali já acumulou um repertório para escrever um projeto. Daí, provavelmente, pode ser que você tenha isso também no começo do mestrado, mas isso não vai ser exigido. E isso, hoje é isso um pouco assim que acontece também, né? Tem muitos alunos que entram, mas o projeto não é um projeto que o professor considera que está apto para ser submetido para a FAPESP, então daí tem todo o processo de revisão. Então, no final, isso já acontece um pouco. Sim. Mas acho que é boa observação de pensar que tem formas diferentes de acessar a FAPESP, né? Então, provavelmente aqui o que a gente vai ver mais é alguém chegar para você e falar assim, ó, tem esse projeto, tem uma bolsa vinculada a esse projeto, então você vai pesquisar isso aqui, aí você ganha uma bolsa, porque já tem a bolsa aprovada antes. Aí você só tem que ver se você está disposto a estudar aquilo, né? Mas antes de eu te passar a palavra, deixa eu responder essas duas que estão colocadas ali, rapidinho. Então, assim, sobre o doutorado, não vai mudar absolutamente nada, vai continuar exatamente igual. O processo seletivo para o doutorado é idêntico. E quem terminar o mestrado, né, não passar para o doutorado direto, faz a prova do doutorado tal como é hoje. A prova do doutorado não mudou absolutamente nada. Aliás, uma outra coisa que mudou, que eu esqueci de falar, é o peso das provas. A prova escrita vale metade, vai ser peso 2. O currículo é peso 1, a entrevista ao final lá, peso 1 de novo. A carta, a entrevista, certo? Então ficou 2, 1, 1. A gente aumentou o peso da prova escrita. Tá? Nessa apresentação a gente não tinha feito isso ainda, saiu na nossa última reunião. E sobre o processo seletivo, então, a mudança do processo seletivo eu já falei. Sobre o processo em si, continua sendo a prova de inglês aqui, se você vier no centro de línguas ou entregar um certificado, a prova substantiva no mesmo dia à tarde, uma de manhã e outra à tarde. Aí depois o currículo é avaliado, você não precisa fazer nada depois de entregar o documento, e a entrevista vai ser em formato remoto, por conta das pessoas de fora, vai continuar sendo assim. Eu gostava quando era presencial, mas não faz sentido fazer pessoas de fora de São Paulo virem para cá, então, tá? Tem mais um, isso que quiser aí. Boa noite, gente, boa noite, professores. Não, então, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. De novo, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se isso já foi falado, me perdoa, pode não ser respondido. Mas se não foi falado, eu fiquei um pouco em dúvida sobre essa questão que você falou. Prova de língua peso 1, prova escrita peso 2, e aí currículo e carta de intenção é a mesma coisa? Não é a mesma coisa?
Tá. E aí, se você puder esclarecer só essa diferença com o Claro. de extensão, e se eles têm peso nesses pesos que você falou, em relação à entrevista, é isso. E também queria saber se tem prazo já de sair esse edital, porque tá um pouco em cima, assim, complexo, e se vai ter mudança de bibliografia, porque para nós que já estávamos preparando para outra bibliografia, enfim, pelo menos queria saber como fica essa questão. Muito Tá obrigado. bom, Fernando. Então vamos lá. É assim, ó, prova escrita, peso 2. Currículo, peso 1. Entrevista junto com a carta de intenção, né? É uma fase, peso 1. Não vai ter uma nota para sua carta, né? A gente até pensou nisso, mas nós vamos dar nota, nós vamos divulgar a nota da carta. Você fez uma apresentação muito boa de você mesma. Eu falei, cara, meio esquisito, né? Aí depois, mas já vai ter recurso da nota. O cara vai reclamar. A nota que ele tirou. Ele falou, nossa, vai só gerar ruído. Então nós vamos fazer o seguinte: vira uma fase só, né? Então, a nota geral. Você me entrega uma carta, eu li, faço uma entrevista, isso vira uma nota peso 1, tá? Então, o currículo é peso 1 tal como era antes. Essa fase não mudou nada, nenhum detalhe. A fase do currículo, se vocês lerem o edital anterior, é igualzinho, não mudou nada. Sobre data, o currículo deve sair, o edital deve sair essa sexta. Deve ser publicado no Diário Oficial, enfim, tá por aí. A bibliografia vai mudar, sim, praticamente de tudo, como vinha mudando ano sim, ano não, né? Então também não é que, nossa, né, vai ser revolucionário. Continua sendo igual, vai mudar. Enfim, é isso. Vai trocar. O Val sempre com todas as linhas, ou antes Olha, do cara, coordenador, e daí as linhas mudam ou não mudam. Isso tá. sempre foi assim e vai ser sempre assim. Data de prova, né? É sempre no começo de setembro, né? Semana da Pátria. Na Semana da Pátria, porque aí tem sala vazia. E no edital sempre tem a pontuação do que conta no currículo. Todos os editais têm, daí os editais passados têm, isso vai ter. Vai ser igual, é. O currículo não mudou absolutamente nada, tá? Digo. Tem mais alguém aqui como né? Boa noite, meu nome é Maria Júlia. Queria saber mais sobre o processo do doutorado, né? Vocês falaram que não deve mudar, mas eu vi que o número de vagas, com essas mudanças no formato para o mestrado, ela aumenta, isso deve impactar de alguma forma as vagas para o doutorado, a quantidade de vagas? A gente manteve, no doutorado a gente manteve, pelo menos nesse processo, aí a gente vai descobrir. A gente cogitou diminuir, né? As do doutorado. Vai ter no mestrado, depois vai entrar no doutorado direto. A gente tem limite de orientação, então também, puta, chega uma hora, não cabe mais orientando, o que vai fazer? A gente manteve doutorado nessa rodada, nesse edital, mas talvez diminua mais para frente. Mas aí também se diminui assim, esse ano vão ser 18 vagas no doutorado, viram 15. Né? Diminuir é isso, não vai virar 5. É sempre esse número. E normalmente no processo do doutorado, a certa altura no processo, tem um a mais. Né? Depois da prova escrita, normalmente é 1, 2 a mais do que o número de vagas. Então também acaba que quase todo mundo passa. Então, a perguntas aí online. De quem passa? Sexta. De quem passa da prova escrita. Né? Edital deve ser sexta-feira. Conselho para mudar. Vai ser sempre junto. O edital, doutorado, mestrado, é um edital só que faz a seleção, mestrado e doutorado, tá? Dessa vez a gente mudou o formato dele para ficar mais claro, principalmente política de bolsa. A gente espera que com isso reduzam dúvidas de vocês e tal. Enfim. Conselho para fazer a transição para relações internacionais eu preciso conversar com você, Beatriz. Me manda um e-mail, a gente marca para eu conseguir entender melhor o que você quer, porque eu acho que é profundo sempre mudar de área. Costumo achar legal. Eu mesmo sou de outra área, eu acho isso ótimo, mas preciso entender melhor, né? Até porque RI pode ser lá no IRI, né? Quem mais? Pode. E se eu não te respondi, Beatriz, você escreve de novo. Ela nem tá ouvindo mais, será? Celular. Imagina. Oi, boa noite, meu nome também é Beatriz. Eu sou Oi. formada em Relações E Internacionais. quer fazer letras. E quer fazer letras, né? Me mandou um e-mail. Duas coisas, pegando um gancho da questão anterior sobre a FAPESP, mais para reflexão, como que vocês acham que a FAPESP vai lidar com essa questão de flexibilidade, uma vez que entrou, mudar o projeto? Porque até onde eu saiba, a FAPESP pede justificativas bastante robustas quando a gente quer mudar alguma coisa no projeto, né? E a segunda tem a ver com
o que vocês pensaram em relação à orientação, se você puder responder, né? Se no edital ainda vai ter aquela coisa de indicar até 2 pessoas para orientação. Obrigada. Tá. Então, Bolsa da FAPESP, ela vai aparecer aqui para a gente ou nesses projetos que já estão dirigidos, e aí não tem o que fazer, você está disposto a fazer aquilo, aí não vai conseguir mudar, porque está dentro de um projeto maior e tal, então a gente está fazendo um projeto temático, tem aquele trabalho que você tem que fazer. Dos alunos que forem para o doutorado, eu acho que vai ser o trâmite normal da FAPESP, o que eu estou entendendo até agora é que vai ser, ou seja, ela não deve mudar a maneira de aceitar esse tipo de coisa. A gente não perguntou sobre o mestrado, mas a questão é que se você tiver um projeto e mandar para a FAPESP, esse projeto vai mandar para a FAPESP, não vai mudar. Mas a gente não está exigindo projeto. Então, na verdade, assim, você pode mudar a sua intenção ao longo do processo, mas se você tiver um projeto e submeter para a FAPESP, daí é um contrato com a FAPESP, né? Assim, e daí você tem que manter esse projeto. Porque a gente sabe, a FAPESP não tem alterado isso. Não. Não. Fala, depois. Segunda pergunta. Se ainda vai Vamos, provavelmente sim. Sim, provavelmente 2 ou talvez até mais, se for o caso, assim. Mas eu acho que isso muito provavelmente vai permanecer igual. Você vai indicar 2. E vem cá, isso, eu vou respondendo do Leonardo aí online, só assim, vai ser, não, a nota eliminatória com nota de corte e certificados, lê no edital, lá tem um monte, assim, acho que todos os certificados de inglês que você imaginar tem, até o da FUVEST, que aceita vários, então, em geral não é exatamente esse o problema, tem vários TOEFL e IELTS, vários certificados que são válidos, tá? Oi, boa noite. Boa Meu noite. nome é Vitor. Sim. Ficou um pouco confuso para mim, essa parte do doutorado direto, dessa avaliação dos professores nas matérias, né? Uhum. E você até comentou, né, para não ficar uma disputa muito grande, uma questão. Essas avaliações vão ser divulgadas para a gente no final de cada matéria, alguma coisa assim, porque eu dou aula, quando eu dou uma estrelinha para os alunos, eles já vão correndo atrás, né? Quando é uma coisa que eu acho Claro, que é relevante, né, e claro. o caminho da graduação, eu queria saber como que seria tanto a divulgação dessas indicações, quanto os critérios que vocês estão pensando, como que a gente está vendo sobre isso. Eu só quero pôr uma coisa, que nem todo mundo vai querer fazer o doutorado direto. Na verdade, possivelmente, poucas pessoas queiram fazer o doutorado direto. Então, eu acho que a gente está supondo que muitas pessoas vão ter interesse, mas a minha experiência na pós-graduação foi de que é mais provável que as pessoas não queiram fazer do que haja uma corrida, assim, absurda de todo mundo querendo fazer. O que eu acho que vai incentivar a fazer vai ser a Bolsa FAPESP depois. Então as pessoas ficam falando que querem e tal. A gente não tem formato desenhado exatamente assim na vida, como vai ser no detalhe. Muito provavelmente vai ser uma avaliação subjetiva de desempenhos, pedir para o professor que manifeste, que indique se algum aluno se destacou na turma. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Divulgar para vocês, eu acho que seria importante que a gente falasse, mas eu não sei como a gente vai fazer, porque ficar fixando o nome no mural não é legal. Então a gente tem que achar um jeito de avisar vocês, né? Mas é importante que você não descubra também só na qualificação que você ganhou a estrelinha ou não, né? Era bom que você soubesse antes. Mas a gente não tem um formatado isso agora porque a gente está ordenando os nossos problemas, né? Então agora tinha um edital novo para escrever, agora depois vai ter um regimento novo para escrever. Aí a gente vai escrever essas coisas que vão aparecer. E aí quando você entrar, isso já vai existir. Mas também outra questão que eu acho primeiro, assim, a gente tem que ter uma preocupação no programa, e faz pouco tempo que eu estou, então eu já percebi que há uma preocupação de tentar tirar a subjetividade. Então, no geral, a gente vai ter essa tentativa de, por mais que seja subjetivo, de chegar em algumas dimensões aí um pouco mais Claro. objetivas, tanto que isso se reflete no nosso próprio processo de seleção. A tentativa sempre é diminuir um pouco, né, não a subjetividade, mas coisas que não fiquem transparentes. Acho que é isso, que vai ser subjetivo, mas tem que ser transparente. Então, acho que isso é um compromisso acho que o programa tem isso sempre bem. E
eu imagino também que vai ser uma coisa muito mais consensual do que um professor, né? Um professor vai falar que aquele aluno é bom, mas uma coisa muito mais de ser um consenso entre os professores de que aqueles alunos são, ou alunos são, é, Então, acho que a ideia. E além de. Eu concordo inteiramente, tem uma coisa para dizer assim. Ah, a gente hoje. Por exemplo, uma coisa que a gente já sabe disso. O teu orientador não vai poder dar essa estrelinha para você. Porque é óbvio que ele vai dar estrelinha para todos assim, ele tem um incentivo a dar estrelinha para todos os alunos dele, porque vai conhecer a história triste da vida dele, que quer passar para o doutorado e fala, cara, mas não é disso que se trata. A gente tem que passar para o doutorado pessoas que estão maduras o suficiente para fazer o doutorado. Então, o que que é estar maduro o suficiente? Então, é um desempenho na aula que mostra que você é capaz de fazer uma pesquisa que não é mais do mestrado ou uma dissertação, é uma tese. É isso, né? Então, a subjetividade vai caminhar nessa direção. Assim, olha, esse aluno parece ter condições de fazer isso. Na minha disciplina, ele desempenhou o suficiente. Quando eu dou um A, eu não distingo ele do outro que teve um A. Esse é o problema. Para a gente, essa é a dificuldade. Assim, né? O critério para dizer que a pessoa merece um A não passa por isso. Né? Porque você entendeu o curso, cada professor tem seus critérios. Mas então a gente falava, bom, eu preciso ser capaz de perceber que o desempenho de alguém já sinaliza maturidade suficiente. Porque também tem isso. Às vezes tem uma coisa que a gente vai falar e que nós vamos ter que prestar atenção, que é o ser bom. Praticamente todo mundo ali é bom. O critério não vai ser esse. O critério tem que ser se está maduro para fazer o doutorado ou não. E aí é uma questão de tempo. Para cada um é num ritmo. Então, assim como tem gente que vai rápido na graduação, se achou, foi bem, outros demoraram um pouco mais, e tudo bem, tá tudo certo. Não é para ser um problema na vida de ninguém. Não deveria ser, né? Então é isso que a gente precisa ter claro, assim, se está maduro ou não. Então, o desempenho desse aluno é já maduro o suficiente no curso para fazer o doutorado. Outros eu acho que não, e aí é isso, né? A gente vai ter que sentar e conversar sobre a regra, sobre como mostra para vocês, mas isso vai ter que ser desenhado, vai ter que ser escrito uma normativa sobre tudo isso, assim. Isso ainda várias coisas vão ser escritas, né? A gente não sabe. E sim, a pergunta online aí, sim, a proficiência inibe a necessidade de realizar a prova de idioma? Sim, se apresenta o certificado, está tudo certo como sempre foi. A única coisa que está mudando aí é que a nota, as pessoas que não têm certificado para apresentar, que vão fazer a prova do processo seletivo e se autodeclararem PPI, tem uma nota de corte menor. De resto, é exatamente igual a sempre, o que sempre foi. Ou pelo menos tem sido nos últimos anos, né? Sempre é muito forte, mas tem sido nos últimos anos. Tá? O que mais, gente? Glauco, só pontuar também que a nota de corte, tipo, tem uma nota de corte, uma nota mínima, né? Mas é aprovado ou não aprovado. Não tem, tipo, se você tirar Não. mais na prova de É. inglês, mais pontos. Não te ranqueia, ela não entra depois para cálculos da média final. Só média, você viu quando eu falei a média 211, eu não falei da prova de inglês. Ela simplesmente te põe para dentro ou não. Ela te permite continuar no processo ou não. Não tem. Ela não entra para cálculo de média. É só aprovado ou não. Tem uma outra pergunta. Vai lá, João. Todo mundo perguntou aqui sobre as bolsas, mas perguntou mais voltada para as bolsas FAPESP, né? Mas agora, dado que a média era 20 pessoas que entravam e agora vão ser 20 vagas, como que vão ficar as bolsas 30, né? Desculpa. Como que vão ficar as bolsas do programa? Pergunto isso porque o que me parece agora com esse novo modelo é que o aluno vai ter que esperar pelo menos 6 meses para se submeter para a FAPESP ou conseguir uma bolsa nos projetos temáticos, individual. Não, Entendi. não necessariamente. se Mas ele aí se entrar eu logo. entro no programa, eu já posso submeter, eu conseguir uma bolsa. Porque, bom, pelo que eu entendi, vai demorar, ter um processo para encontrar o seu orientador e É o tudo que é mais. o que deve atrasar um pouco, mas poder pode. Acho que se a gente já tiver definido que você vai trabalhar com a Catarina e tem uma bolsa lá, não sei o que, talvez isso aconteça. A gente não vai proibir, certamente, né? Tá, mas as bolsas do programa vão mudar e tudo mais, ou vão aumentar, diminuir, não sei. Essa é uma questão. Tá. As bolsas vão continuar também sendo alocadas do mesmo jeito, que tem um critério de classificação. Ela responde a dois critérios, né? É a classificação final de notas, o ordenamento, e depois tem um critério para aqueles que pedem uma política, que são elegíveis para a política de permanência, pode pedir a gente cria uma outra fila
que vai se alternando com essa fila de desempenho. O que tem acontecido é que não tem bolsa para todos os ingressantes hoje. Já não tem. E a gente, portanto, a gente não tem nenhuma previsão de aumento de bolsa. Nenhuma. Então, está escrito no edital e isso vai continuar e tem sido bem claro assim, a gente não tem bolsa para todo mundo. Só da FAPESP, se você tiver um projeto, já souber o orientador, tiver tudo isso, enfim, nada impede de submeter o projeto para a FAPESP, se tiver alguém que tem um projeto, enfim. Então, você não precisa esperar nenhum momento se você tiver, enfim, né? Cada aluno vai ter um pouco um tempo de definição. Então, agora, sobre as bolsas também, a ideia é justamente pensar que talvez tenha um perfil também que ingresse, que não vai necessariamente querer a bolsa, porque a ideia não é seguir carreira acadêmica, então não é se dedicar, são pessoas que estão trabalhando, têm seus salários, isso a gente já tem um perfil assim, e a ideia é que também um pouco essas mudanças atraiam esse outro perfil. Então, a gente também não sabe se o perfil vai ser 30 pessoas que necessariamente vão querer a bolsa nesses modelos, porque só vale lembrar que as agências de fomento, não FAPESP tem as suas regras, mas as outras permitem o trabalho hoje, mas é um trabalho de 20 horas que tem que ser aprovado pelo programa de pós-graduação. Então, uma pessoa que trabalha 40 horas não vai receber bolsa, né? Não está... Não, Não, então, mas ele tem uma razão assim sobre o timing das coisas. Assim, pode ser que nesse processo até o aluno, até a gente, porque a gente vai dizer, né? Ele é meu orientando, a linha tem que sentar e combinar. Então, provavelmente vai ter que antecipar para dizer nessa bolsa da FAPESP que eu tenho aqui, venha logo, e tudo bem. Giovanni é orientando da Marta. Ninguém vai falar não, tipo assim, na linha vai falar não Não, submete da FAPESP. claro, mas vai ter que ser uma coisa. Até porque, Claro, claro, porque pra gente é melhor que você consiga a bolsa FAPESP, porque é óbvio, uma pessoa menos na na fila. A gente quer, não, claro, mas vai ter que ter um consenso, a gente vai ter que bolar isso, vai ter que permitir que esses acordos individuais aconteçam ao mesmo tempo que a gente está fazendo geral do perdido que veio de fora, que não tem nada, não sabe nada, não faz ninguém, não sei o quê. Esse daí talvez demore um pouquinho mais mesmo, mas vai ter um tempo. A gente não quer que demore. A gente não, tanto é que a gente está falando antes de começar as aulas, da gente já se apresentar e já começar a resolver. Então a gente gostaria que isso fosse logo, não é para, tipo, em abril tá todo mundo alocado já. Então não é para ficar lá pendente, sabe? Acho que tem uma pergunta importante aí A sobre... carta tem que ser entregue junto com a inscrição. Vai ser junto. A documentação se entrega tudo e a carta também. Mas o edital vai estar aí logo. O edital vai sair sexta-feira. Eu acho. Pelo menos me cobraram hoje para eu entregar que tinha que ser sexta. Eu entreguei. Agora. Entregou? Hã? Já está entregue. Já, mas tem um monte de coisa que eles precisam fazer ainda. Pode. Eu falo daqui. Eu repito. Mas tem uma média de ingressantes aí, né? Está uns 30. Então, tem uma média de bolsas que existem hoje para os Nós temos no mestrado. Então, o número de bolsas que a gente tem no mestrado. Eu acho que eu vou falar errado. Porque, assim, ó, os 20% do número de bolsas que a gente tem. Não, 20% das bolsas dá 9. Certo? Então a gente tem 45 bolsas ao todo no programa, entre graduação e pós-graduação, entre mestrado e doutorado, não graduação e pós, né? Entre mestrado e doutorado, da CAPES. A gente conseguiu bolsas do CNPq, por exemplo, agora, são 2 do doutorado e 7 para o mestrado, só que isso não é disponível para os ingressantes. A pandemia bagunçou isso tudo, antes era certinho, o aluno terminava, entravam os novos. Então, a bolsa é de um e ia para o outro. Aí, como a pandemia empurrou os prazos todos para frente de bolsa, o quê? Os ingressantes, quando entram, os caras não terminaram ainda. Então, tem uns meses que fica sem bolsa. para ingressantes, então depende que as bolsas acabem. Conclua o ciclo daqueles alunos aí. Então, normalmente. Então, às vezes tem assim, quando você entra, tem lá 8 bolsas disponíveis. Então, os 8 primeiros vão receber bolsa. Aí tem uma previsão de em julho receber mais 3 bolsas. Então, assim vai indo. E às vezes o programa recebe uma outra cota de alguma outra coisa. A gente faz. Então, a gente tem procurado outras formas de financiar os alunos, né? Então, essa bolsa CNPq, por exemplo, é via projeto. Então, não é mais bolsa do mesmo jeito. Ela não vem. Da CAPES, como é que funciona? A CAPES diz: Programa de Ciência Política da USP, vocês têm tantas bolsas
E aí, eventualmente, a gente pode trocar entre mestrado e doutorado. Aí a gente vai distribuindo entre vocês. Então, a bolsa é nossa, a gente diz, ó, é sua. Você, os alunos sempre acham que é dele, né? Mas a bolsa é nossa, a gente diz, você usa. A hora que acabar, devolve. O CNPq mudou. Aí o CNPq você tem que apresentar um projeto para eles, a gente escreveu um projeto, aí as regras esse ano foram uma loucura, a gente escreveu, cumpriu, não sei o quê. Ganhamos 7 bolsas de mestrado, 2 de doutorado. Então, a cada oportunidade, a gente vai atrás porque sabe que precisa disso. Mas depende se é uma política das agências, né? E só tem essas duas listas, né? Tem a lista, enfim, como que chama assim oficialmente? O quê? A segunda lista Do das quê? bolsas da comissão de. Ah, então eu tava tentando lembrar, a gente chama de política de permanência, eu não sei se tem um outro nome, né? Mas aí Tem? só fiquem atentos, olhem o edital, fiquem atentos para os Ah, documentos, para os prazos, porque muita gente perde os prazos e depois fica uma confusão. Só uma dúvida rápida sobre as bolsas do CNPq. Quem escreve esse projeto é o aluno ou a do CNPq é nosso. vocês, Então, a coordenação no caso. Tá. cara, foi escrito entre 5 programas de pós-graduação juntos. Tinha que ser programas nota 6 e 7 que integrassem com programas nota 3, 4 e 5. Foi uma loucura. Assim, uma insanidade. Achar um projeto em um mês, coordenado, não sei o que, a gente fez, conseguiu, não sei o que, recebemos umas bolsas. Bom, e assim vai. Mas. O que mais, gente? Eu acho que tem horário de aula aí, mas a gente ainda pode fazer mais alguma pergunta, se vocês tiverem. Mas assim, de novo, se vocês se lembrar depois, surgir uma outra dúvida, me escreve. A gente conversa, eventualmente pode me parar no corredor, tá tudo certo. Se não tiver com pressa, a gente conversa. A gente está à disposição. Saiba assim, eu estou à disposição para conversar com vocês sobre qualquer dúvida que vocês tenham, principalmente com a RD, porque eu acho que é mais fácil também de centralizar as coisas, né? Então, mas percebam que várias das coisas a gente ainda não sabe no detalhe, porque vai ser quando a gente fizer, a gente tem uma ideia. Então, a qualificação, exatamente, vamos sentar 4 de nós, avaliar todo mundo, como é que vai ser de cada linha? Não sei, a gente ainda não sabe. Nós vamos ter que desenhar isso, nós vamos ter que descobrir. E estou à disposição para ouvir, inclusive, sugestão, mas a gente está falando sobre como essas coisas vão acontecer, acho que a gente está sendo bastante claro, né, no que a gente quer, nos motivos por ter adotado tudo isso, e eu acredito de verdade que vai melhorar. Assim, a qualidade dos trabalhos que vão acontecer, a formação, o tipo de aluno que vai ter aqui, a integração, no geral, entre vocês com outras atividades profissionais, eu acho que isso vai ser muito legal. É nisso que a gente está apostando, assim. É uma das questões que a gente sempre se coloca, tanto na graduação quanto na pós, que um pouco, parece que tudo é desenhado para a carreira acadêmica. E o fato é que nem todo mundo quer, nem todo mundo, não tem espaço para todo mundo também, não tem vaga para todo mundo, os concursos estão super concorridos. E daí a ideia é que, enfim, a gente também tenha outras saídas e outras trajetórias possíveis e que são. A gente tem vários ex-alunos que estão trabalhando muito realizados e que gostam muito dos seus trabalhos. Eu mesma trabalhei em outro lugar antes de entrar aqui, como pesquisadora, mas, enfim, CLT. É, e eu acho, e daí a ideia é um pouco essa também, sabe? Olhar para outras trajetórias possíveis e não só sempre como a expectativa de que aquela carreira tradicional, inclusive acadêmica, porque você pode trabalhar, Voltar, né? voltar, ficar meio híbrido, né? Tem várias pessoas que são meio híbridas. E isso não piora a formação, não piora as pesquisas, entende? Porque o que mais me dói ouvir é que parece que necessariamente está trocando uma coisa pela outra. Claro que alguma coisa vai mudar, mas a gente não está pondo em risco isso, a gente não vai acabar, a gente vai continuar ganhando prêmio de melhor tese, vai continuar, o pessoal vai sair daqui com chance de passar nos concursos de professor em todos os lugares, isso vai continuar acontecendo, a gente sabe disso. A gente é o programa de pós-graduação cujos alunos mais publicam no país, isso não vai mudar. Vai continuar, vocês vão continuar escrevendo, sendo apoiados para ir em congresso, participar das coisas, vai continuar fazendo isso, isso não vai deixar de acontecer. Entende? Só que um outro aluno vai aparecer aqui que, sei lá, tá trabalhando não sei onde, vai para Brasília, trabalha no ministério. Isso a gente precisa também. A gente precisa desse tipo de gente aqui, sabe? A gente, sabe? Que também tenham esse perfil. Claro. E eu e o Glauco, a gente fez um programa que também tem um pouco esse perfil, e é super importante também para criar rede, conectar, Óbvio. entender. Por exemplo, no meu caso, que estudo políticas públicas, foi super importante porque eu saí da graduação, fui pro mestrado, depois doutorado, e depois que eu fui trabalhar em outras coisas,
E daí foi super importante para mim entrar em contato com pessoas que já trabalhavam em governo para entender como funcionava o governo, política pública. Então, É. acho que Teoria de gabinete também não leva a lugar nenhum, né? Então, enfim, tem que conhecer. Gente, é isso. Muito obrigado. Valeu a atenção de todo mundo. Estou à disposição. Me procurem se quiserem, se faltar alguma coisa, certo? Valeu, gente. Boa sorte no processo para quem for fazer aí. Aí, ó. Tchau, Catarina. Obrigado. sinto que é uma condição Ah, para que tchau. Sangue puro. É isso. E fica essa Tchau. coisa meio obsessionada. Então, tem que ser ótimo na academia para te tirar. Então, tchau, querida. Tchau. Obrigadão, Catarina. Valeu, obrigado. Desliga. Ah,